Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde abordamos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada até o CRM mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, cofundador e professor do Mundo Revalida, e hoje estamos aqui com o Juan, nosso co-host oficial. Olá todo mundo e obrigado, Hoje um podcast bastante diferente, um podcast interessante para todos os alunos estrangeiros e tanto para os brasileiros. Perfeito. E para a convidada de hoje é a Adriana Ferreira Flores, formada em administração de empresas, fez pós-graduação em controle e auditoria, pós-graduação também em marketing digital e mídias sociais e também é professora e coordenadora de um curso para a língua portuguesa, né, Adriana? Isso mesmo, muito bem. Tudo bem? Como que vocês estão? Muito prazer em estar aqui. Seja muito bem-vinda. Para a gente é um enorme prazer falar um pouquinho disso, porque é muito importante aí para a prova de título, para a prova de revalidação médica, a pessoa ter um português fluente, tanto em termos de dicção quanto em termos de escrita. E acho que nada mais adequado chamar você aí que tem uma vasta experiência, até eu tenho uma empresa por trás que o Juan mesmo pode falar com um pouquinho mais de propriedade, né, Juan? Então, é uma empresa que eu tenho um carinho especial, Eu me treinei muito com eles, eles foram caminhando junto comigo, inclusive antes do Revalida. Então, eu me programei, eu comecei a estudar português, e aí eles acompanharam basicamente toda a minha trajetória, Inclusive antes de prestar a prova do Revalida, durante minha prova do Revalida, e agora após a prova também. Isso mesmo. Nós somos uma escola de português, para estrangeiros, e o grande forte lá da escola são os médicos, Nós temos 80% dos nossos alunos são médicos e se preparam, e começam a preparação dos estudos aprendendo português. É uma fase importante, para que eles possam se preparar, inclusive para estudo e para fazer cursos, etc., em português, antes de fazerem o exame do Revalida. Perfeito, bacana. Juan, eu lembro que quando você veio para o Brasil, você já tinha uma certa dicção, tinha um português razoável. Uhum. Quanto tempo antes de fazer o estágio na USP, quando a gente se conheceu, você já fazia quanto tempo português já? Eu tinha feito apenas 2 meses de português. Foi alguma coisa bem rápida, Eu decidi fazer aquele estágio que eu conheci o Vinícius, lá no Hospital das Clínicas, 2 ou 3 meses antes de viajar. Então, quando já foi aceito para iniciar aquele estágio, praticamente procurei, Comecei a procurar um curso de português e aí para mim apareceu que eles falavam muito daquele CCB e eu falei, vou fazer com eles. Mas aí quando cheguei, eram 2 meses, é pouco tempo, Muito pouco tempo. Mas eu acho que estava com português que dava pelo menos para falar com o Vinícius, Não, com certeza. Acho que você fez um pouquinho, mas o Juan tem uma facilidade, que você tem contato com o Brasil, isso muda bastante, É uma coisa bastante importante e é uma característica, Eu acho que o brasileiro, ele é assim, Meio descontraído, a gente gosta de bater um papo, de interagir, com as pessoas, etc. Então, isso é uma coisa... É importante já o aluno entrar nesse universo, Sim. Mas você tinha tido já contato com o português, Juan, naquela época? Não, era a minha primeira vez. Eu fiz 2 meses, aí viajei pela primeira vez. Só que depois desses 2 meses, eu voltei para Equador. Eu fiquei aqui um tempinho, eu voltei. Aí fico mais forte. Aí fiz 4 meses mais de português. Viajei de novo pela segunda vez lá para fazer um novo estágio. Aí você ficou mais tempo. Aí eu fiquei mais tempo, fiquei uns 3 meses, 4 meses, se não me engano. Aí eu voltei, fiz mais 2 meses de português. Aí eu viajei de novo para fazer um estágio de 6 meses nessa vez. Foi mais ou menos aí. Então, o que me fortaleceu muito foi o curso e a prática. E a prática lá no Brasil, prática. Então, foi uma mistura dos dois. Bacana, bacana. E, Adriana, vamos aproveitar aqui, qual que você que tem vasta experiência nessa parte, qual que é o melhor método da pessoa realmente incorporar a parte da língua portuguesa? Porque é uma língua difícil, É uma língua que a gente acredita que seja mais difícil aí que até mesmo o inglês. Qual dica você daria para quem não é brasileiro, para quem está fora e tem pouco contato com o português? O que você acha que é a principal experiência ou vivência técnica para eles aprenderem a língua? Olha, primeiramente, eu costumo dizer para as pessoas, quando você vai aprender qualquer idioma, você precisa primeiro respeitar aquele povo. Isso é uma coisa fundamental. Depois você se preocupar em conhecer um pouco da cultura, além da gramática, você conhecer e ir além. Conhece a cultura, um pouco da leitura, assiste série, música,
tudo quanto é interatividade vai ajudar esse aluno, essa pessoa, né, que queira aprender o outro idioma. Então, eu acho que, primeiramente, você está aberto para isso, você está disposto para isso. Muitas pessoas se bloqueiam quando vão aprender um outro idioma porque tem esse receio ou querem ficar preocupados em ficar traduzindo o tempo inteiro as palavras, etc. Eu acho que, além disso, a comunicação é um processo interativo humano, né? Então, as pessoas precisam entender isso antes de iniciar qualquer curso ou qualquer preparação, principalmente se você vai prestar um exame num idioma, é porque você tem um interesse nesse país, e se você tem um interesse nesse país, é importante você conhecer as pessoas que moram nele. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, assim, consumir conteúdo do país, né? Sim, consumir conteúdo ali na sim. língua portuguesa. Então, é o que você falou, né? Ou ler conteúdo ali, ler revista, notícia. Sites, notícias, podcasts, programas que estão disponíveis no YouTube, de repente... quem é mais literário, assim, lê alguns livros, né, mais clássicos. É um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil, né? Quem não tem essa base, mas a gente não pode subestimar, não, porque as pessoas que estão dispostas, elas vão atrás desse conhecimento de uma forma muito interessante, sabe? Então, eu acredito que é essa vontade mesmo, né, de você... O que não falta são oportunidades, são formas de você ter contato com o idioma, né? Ah, com certeza. O que eu acho que é muito importante, assim, eu acho que para você aprender a se comunicar em português, eu acho que até vai bem consumir conteúdo gratuito, consumir Claro. Televisão, programas. Mas eu acho que para um exame realmente que Essa é a tem a diferença. demanda ali, é importante você ter um direcionamento, né? Com Então, certeza. como qualquer tipo de prova, você precisa ter um direcionamento ali, tanto de gramática, quanto de colocação, concordância verbal. Acho que essas coisas são difíceis, que às vezes até o Juan tem um pouco de dificuldade, né, Juan? Não, eu acho que assim, a gente sempre fica com dificuldade, né, para quem vem de fora, mas eu acho que se você se chega a programar com mais antecedência, fazendo tudo do jeito certo, acho que é uma hora que você vai manejar. Eu fiz pouco tempo de português, né, somando tudo, que ficava no Equador, via para o Brasil, de curso como tal, acho que cheguei a fazer até 6 módulos, de 12 na época, né, então foi praticamente a metade. Então, acho que se as pessoas se programarem com mais tempo, começar a estudar com mais tempo, eles vão manejar uma melhor gramática, e a gente sabe que a gramática é muito importante para as provas. Quanto que é um tempo ideal, mais ou menos, Adriana? Conta Olha, pra é uma gente. média de uns 8 meses, 8, 9 meses. Evolutivamente, temos 14 módulos, até o 8º, 9º módulo, a gente aborda a gramática. A gramática é complexa, né? Então, partindo do princípio que são médicos, são pessoas que têm um nível intelectual razoável, né? Convivem no meio de intelectuais, pessoas que se comunicam de uma forma um pouco mais densa, com propriedade. Então, esse médico não pode chegar no Brasil falando de qualquer jeito. Esse é um primeiro ponto. Depois, nos exames que ele vai prestar, os exames na área de medicina, outras áreas, enfim, são bem complexos, né? O aluno precisa ter uma capacidade de interpretação muito bem desenvolvida, senão ele não consegue se expressar, e às vezes não é porque ele não tem o potencial, às vezes esse aluno tem um grande potencial, conhece sobre a medicina, mas fica tímido ou reprimido, porque não consegue se expressar da maneira que ele falaria no seu próprio idioma. Então isso acaba criando também um pouco de bloqueio, né? Com certeza, trava, né? Trava, exatamente. Então, acho que aí a parte da escrita, da gramática, existe essa questão do bloqueio mesmo, né? Ele não consegue ir além nos estudos por causa disso. Bacana. Então, você acha que mais ou menos uns 8, 9 meses ali, a pessoa já estaria apta para uma conversação ali, daria para conviver? Sim, tranquilo. se ele... Veja bem, o aluno precisa se dedicar, né? A pessoa precisa se dedicar. Então, não é só ir à aula e 2, 3 vezes por semana e, beleza, vou aprender. Não, você tem que ter uma dedicação em casa, principalmente se você quer desenvolver, escrever um texto com mais densidade ou se comunicar com mais propriedade, coisas assim. Mas eu acredito que com 8, 9 meses é suficiente. Nós temos cursos avançados, né, de comunicação, de conversação, que quanto mais tempo você faz, melhor para você, né? Mais propriedade, mais tranquilidade, isso te passa. Como disse bem o Juan, tudo é uma questão de organização. Nem todas as pessoas têm esse tempo, né? Então, se você se organiza com antecipação, o médico lá no 3º ano, 4º ano,
tem um ano e pouco para se dedicar a isso, ele faz com tranquilidade, ele presta a prova com tranquilidade, ele usa o espaço do seu tempo de uma forma dividida, mais tranquila, entendeu? Mas eu acredito que com 8, 9 meses já seja o suficiente, principalmente uma prova do Revalida, ele é capaz E para de a fazer. prova do CELPE-BRAS, você acha que precisa de quanto tempo para você se preparar? Então, o CELPE-BRAS já é um pouquinho mais complicado, porque o CELPE-BRAS é uma prova de proficiência em língua portuguesa. Então, as exigências do CELPE-BRAS são maiores do que as exigências do Revalida em relação ao português, né? Então, o CELPE-BRAS, eu tenho alunos, tá, que com 9 meses, 10 meses, 9 módulos, 10 módulos, conseguem fazer o CELPE-BRAS e ir bem. Mas precisam ser alunos dedicados. Certo. São alunos que fazem o trabalho de casa, né? Estudam a parte, Mas fazem a média complemento. quanto tempo, mais ou menos? A média dos alunos que fazem 14 módulos, né? 12, 14 módulos. Porque nos cursos de conversação a gente trabalha já alguma coisa voltada para o CELPE-BRAS, nesses moldes do CELPE-BRAS, né? Então, inclusive existem cursos, né? Nós temos também curso preparatório para o CELPE-BRAS, essas coisas. Então, eu acredito que o ideal seria com 14 módulos para ter bastante segurança de se expressar e de poder conseguir uma certificação. Tudo vai depender do nível de certificação que esse aluno precisa. Então, normalmente, os médicos, por exemplo, que vão fazer uma pós-graduação, coisa assim, precisam de uma certificação, maioria das vezes, superior, né? Essa certificação intermediária superior não é qualquer pessoa que consegue. Você precisa ter uma gramática mais avançada, né? Então, esse acaba sendo o grande problema, das pessoas não se prepararem, e não é que não vai passar no exame, você pode passar, mas a graduação que você recebe não é suficiente para que você... Tem uma nota de corte? A nota mínima é 1 e pouco, que é o A1. Se você tira 1, a nota máxima é 5. Então, se você tira em torno de 1 e pouco, você não pega a certificação. Depois vem o A2, o B1 e o B2, né? O B1, o B2, que é mais ou menos uns 3 e pouco, 4, é o que pelo menos a pessoa precisa para conseguir ter mais oportunidades, entendeu? Então, os cursos que são oferecidos, por exemplo, para os médicos, eles vão exigir, os melhores lugares vão exigir as melhores pontuações, isso é óbvio, né? Então, uma pessoa com uma melhor pontuação no CELPE-BRAS consegue acesso a cursos e até, às vezes, estágios ou coisas assim, com muito mais facilidade. Na verdade, assim... para o Revalida, atualmente, não é necessário ter o CELPE-BRAS. Mas para você fazer residência médica como estrangeiro, grande parte das universidades ainda exigem. Então, se a pessoa não quer revalidar o diploma no Brasil, ela quer vir fazer, sei lá, oftalmologia, quer vir fazer clínica médica, cardiologia, ela precisa do CELPE-BRAS, né, Juan? Exato, o prefeito de estudo, Precisa, né? E precisa não só apenas do CELPE-BRAS, precisa a pontuação que a Adriana já tinha falado, que, se não me engano, é intermediário superior. Exatamente. Então, uma pontuação seria um 3A, um 3B? Um 3,5, uma pontuação elevada, que não é tão fácil conseguir. E muitas pessoas ficam de fora, têm todos os documentos para ser aceitos, fazem a prova, entram no pós-grado como estrangeiro, mas eles não conseguem fazer o pós-grado por causa da língua. E você perde a vaga. Não tem como segurar para o ano que vem. Inclusive, às vezes a pessoa fica um ano esperando. Em função da pandemia, algumas mudanças aconteceram. Uma delas foi essa que você acabou de citar, né? Não é nada definitivo, não podemos afirmar assim, não, como será. Porém, preventivamente, as pessoas continuam fazendo, prestando o CELPE-BRAS. Para efeito de estudo, continua sendo igual, né? Não houve nenhuma mudança. Mas acontece isso, de alunos, às vezes, passarem. Isso aconteceu esse ano mesmo. Uma médica que fez, passou, pegou a certificação, mas não foi suficiente para ela conseguir a vaga no lugar que ela gostaria de estudar. Então, em função da pandemia, demorou 1 ano para vir outro exame. Ela ficou 1 ano esperando para poder prestar o exame novamente, para tentar conseguir fazer a especialização que ela quer. Então, inclusive, agora, o último edital que saiu da USP, como estrangeiros, para você se inscrever, você precisa o intermediário superior. Você não consegue nem se inscrever para prestar a prova se você não tem aquele intermediário superior. Eu acho que só para contextualizar e deixar bem claro, se você revalidou o diploma no Brasil e você vai prestar residência médica, você não é exigido nenhum tipo de certificação, porque em teoria você já está apto e você seria um médico brasileiro. Médico brasileiro. Aí, pelo médico brasileiro, não faria sentido fazer. Agora, se você não quer revalidar o diploma no Brasil, exatamente, aí sim
tem essa exigência, né? Porque, em teoria, você não tem nenhuma certificação nacional de que você tá apto ali para conviver. E, assim, é o mínimo, né? Eu acho que é o mais coerente possível você ter o mínimo ali de proficiência para lidar com os pacientes, né? Eu ia chegar nesse ponto, até para você conseguir se comunicar, né? Porque o médico se relaciona o tempo inteiro com pessoas, né? Então, é primordial que você consiga se comunicar com essas pessoas e ser compreendido, né? Muitos médicos que chegam aqui, inclusive existe o caminho inverso também, né? Tem muitos médicos que chegam aqui, começam a trabalhar, começam a fazer algum estágio de forma particular ou não remunerada, que seja, essas pessoas vêm procurar a gente depois, porque sentem essa necessidade no dia a dia, né? Falam, meu Deus, eu não consigo ser compreendida, as pessoas não me compreendem, o médico falou comigo, eu expliquei, ninguém entendeu, eu falei com o paciente, ele não entendeu, eu prescrevi uma coisa, a pessoa entendeu outra. Então, é uma coisa muito séria, né? A parte da socialização e etc., existe a seriedade como profissional, de você ter certeza de que você está sendo bem compreendido naquilo que você está se colocando. Não, né? Isso, e eu acho que assim, o que a Adriana está falando é uma realidade, eu vivi isso daí também. Lá, quando eu estava fazendo o estágio com o Vinícius, lá no HC do Hospital das Clínicas, eu já tocava uns pacientes, né? O Vini me deixava analisar uns pacientes e depois passava para ele. E lá no HC roda muitas pessoas, né, do interior. Então, tem as pessoas com sotaque. Quando chega uma pessoa do interior que tem um sotaque, estava acostumado mais com as pessoas de São Paulo. Uhum. Aí, quando chegou aquela pessoa com sotaque, eu não estava entendendo nada, absolutamente nada. Eu tentava falar com ele e ele não me entendia. Aí eu tinha que chamar o Vinícius e falar assim, não tá dando certo aqui. Traduz aí. Aí eu senti que realmente tem aqueles sotaques que não dá para entender 100%. O Brasil é um país muito grande, né? Realmente, mas assim, eu acho que era pouco, né? É pouco. Era a primeira vez que eu tava com 2 meses de português, tava bem cru. Uhum. Então aí foi mais chocante. Ô, Adriana, e conta pra gente, lá na CCB, tem algum curso focado para médico, não só para CELPE-BRAS ou para revalidação, alguém que quer, sei lá, começar a entender mais artigo, começa a participar de congresso, tem algum focado para médico? Ainda não temos, mas é uma proposta nossa, é uma vontade nossa de direcionar, até a gente conversou já alguma coisa com isso no Juan no futuro, a gente tem vontade sim de fazer isso, porque a gente já faz um pouco isso em aula. Quando a gente percebe que tem um grupo que é especialmente formado por médicos, as pessoas têm um interesse similar, a gente acaba trazendo um conteúdo em paralelo, né? Eu mesma já apresentei os hospitais aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, as melhores referências do Brasil, né? Lugares onde eles podem estudar. Os melhores cursos. Os melhores cursos, o pessoal do mundo revalida. Então, a gente faz essa imersão de uma forma mais suave, obviamente, mas não tão técnica, né? Mas a gente tem vontade, sim, de fazer isso, porque a gente tem bastante alunos. Sim, o que você falou, né? Mais de 80% dos alunos são médicos e a terminologia médica, ela é diferente, né? Sim. Então, acho que seria um grande diferencial, até, assim, fica aí a dica para quem tiver interesse, manda mensagem lá, fica importunando, porque só assim para criar, né? Se tiver demanda, claro que vai ter, né? Com certeza, com certeza. Bacana. Adriana, e conta um pouco mais assim, além de você fazer o curso, né? A gente falou dos métodos mais gratuitos aí, que tem internet, vídeo, mas qual que seria o passo a passo, além de você fazer o curso, qual que seria a lição de casa para a pessoa falar mais rápido português, né? Para aquela pessoa que está bem atrasada e está querendo prestar o revalida, para gerar um pouco mais de confiança, o que você faria? Qual que seria a dica que você daria, que você dá para os seus alunos? Primeiro, estudar, né? Tem que estudar. Leia bastante, procure fazer resumos, procure memorizar palavras, verbos. Então, por exemplo, eu falo para os alunos assim, agora a gente fez uma turma para 2 ou mais turmas preparatórias para o CELPE-BRAS, e os alunos desesperados, e agora, se eu não lembrar dos verbos e tal? O português tem muitos verbos irregulares. Sim. Então, eu falei para eles assim, separem os principais verbos que você usa no cotidiano, né? Quais são os verbos que você fala mais no cotidiano, no dia a dia? Esses verbos você precisa saber, né? Então, comece por algum lugar. Não queira abraçar tudo de uma vez, porque você não vai conseguir, né? Então, comece separando os verbos principais, atividades do dia a dia, coisas que você faz no seu cotidiano, no seu ambiente, às vezes, de trabalho, que você sabe que você vai precisar. Busque um vocabulário apropriado, né? Existe o vocabulário específico para a sua área.
Veja se você consegue ter acesso a isso, né? Se antecipe, se certifique de que a sua forma de comunicação está sendo evolutiva, que te traga segurança. Busque sinônimos. Algumas palavras em português são muito difíceis para o estrangeiro falar, né? Então, que eles procurem sinônimos das palavras, que eles têm mais facilidade, mais empatia com aquelas palavras, entendeu? Qual que é a principal dificuldade do hispano? Olha, o J, o som do J, que a gente fala de um jeito, eles falam com som de R, a própria, o ão, né, o ditongo ão, que no Equador principalmente não tem, né? Então eles falam com a boca muito mais aberta, né? Esse som mais nasalado para eles é mais complicado deles conseguirem articular. Isso. Então, né? Basicamente me escutar falar e você já pega quais são os erros mais comuns, né? Cantadinho, né, Juan? A fala fica meio cantada? Eles falam meio cantadinho. Bem rápido, tudo mais coladinho. Mas e tem alguma dica principal para pronúncia que você dá? Primeiro, se preocupar com a articulação correta das palavras, né? Prestar atenção quando as pessoas falam. Eu morei 7 anos e pouco no Equador, então eu observava muito a dicção, né? A forma do movimento da boca das pessoas. E isso acaba interferindo muito no som. E depois você tentar com o ouvido mesmo, né? Interpretar se o que as pessoas... Se você está se comunicando da mesma maneira que as pessoas estão falando com você. Porque, às vezes, a gente fala para o aluno, você falou desse jeito. Ele fala, não, eu não falei. Às vezes, o próprio aluno não tem essa convicção da forma como ele está se expressando, né? Então, se ouvir também é importante, né? Articular bem as palavras, nesse sentido. Você recomenda o aluno ficar com o dicionário do lado, alguma coisa assim? Ou... Eu acho que o aprendizado, quando ele é mais prático, assim, mais interativo, ele é mais interessante, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muito dicionário que a gente baixa no celular, e faz Google Tradutor. Exato, uma palavra ou outra, você busca uma tradução, é válido. Óbvio que é válido. Agora, não tente traduzir tudo numa frase, porque você não vai conseguir se comunicar, né? Sim. Então, uma palavra ou outra, eu acho que tudo bem, mas não ficar tão ficcionado nisso também não. Ah, bacana. O que o Adriano falou, né? Ser mais práticos, né? Como no nosso curso da segunda fase. Né? Práticos intensos, velho. Não pode esquecer, né? Não pode. Mas, assim, realmente, para quem tá, principalmente o nosso público pro Revalida, então, para quem tá pensando em revalidar, eu acho que você falar o português tem vários pontos que são importantes, tá? Você falar bem o português, primeiro, pro dia da prova, então, tanto da prova escrita quanto da prova prática, vai ser menos um obstáculo. Exatamente. Porque a prova em si já é difícil. Então, se você tem a facilidade com o português de se comunicar, você não vai precisar pensar. Então, você não vai precisar pensar em falar português para depois pensar qual que é o diagnóstico, para depois pensar o que deve perguntar, o que deve fazer. Então, acho que se você tiver quanto mais confortável com a língua portuguesa você estiver, mais fluidez e menos obstáculo você vai ter no dia da prova. Com certeza, e principalmente na prova prática, né, que os alunos precisam falar, né, no Revalida, etc., muitos alunos são prejudicados, muitos candidatos são prejudicados, porque o avaliador não consegue entender o que ele está falando. Isso pode acontecer também. Então, nem todas as pessoas vão ter lá a paciência de pedir para que o candidato repita. Não existe isso, na verdade. Né? Não se pede para repetir. Então, aí o único recurso é entrar no mundo Revalida, né? Exatamente. Aí o cara fala, mas eu não entendi o que ele falou, né? Mas ele falou correto, mas eu não entendi o que ele falou. Então, articular bem, saber se comunicar é fundamental, né? Não, se a pessoa falar em outra língua, muito provavelmente ela não vai ser pontuada. Mas tem um jeito certo de pedir recurso, né, Juan? Tem É brincadeira, mas é verdade. A gente é especialista em recurso, né? Então, o que é o recurso? Claro, a pessoa não é aprovada e aí a gente vai lá e faz o recurso. Só que tem a forma certa de você solicitar para a banca. E aí, muita gente, mesmo com português, às vezes não tão proficiente, não tão bom, ele consegue... Acaba conseguindo. Exatamente, porque a gente entra com o recurso e aí faz a analogia, faz a semelhança. Serve então, só para entrar com o recurso. Exatamente. Mas, assim, é o que eu te falei. O português, ele não é só para você aprovar, mas, assim, para você ficar mais tranquilo pro dia da prova. Claro que a gente briga na hora do recurso. Mas, se você travar ali no português, você vai travar no conteúdo, vai travar em tudo. É uma preocupação a menos, né? Você
disse aí na abertura, saúde mental, algo desse tipo. Sim. O que vai te assegurar uma saúde mental? Você tá tranquilo, você tá em equilíbrio, né? Sentir preparado para o dia da Sentir prova, preparado. né? Sentir... Nunca se sente, né? Mas aí um pouco menos um ansioso. pouco menos ansioso. Com menos, né? Você estando melhor do que o seu adversário já é alguma coisa. Pois é. E outra coisa que é importante, eu acho que para o português e especificamente para o médico revalidado e para quem não é brasileiro, é que quanto melhor o português você falar, mais propriedade para o seu paciente você vai passar. Aquele médico que não fala um português muito fluente, ele acaba perdendo um pouquinho de credibilidade. E assim, numa boa falando, mas isso é a verdade. Isso é realidade. A população acaba achando ruim. Então, porque aí gerou um certo estigma, né? Então é importante você tentar se comunicar bem para você, até para credibilidade, você aumentar. Você pode começar a usar palavras um pouco mais sofisticadas, né? E você, como o Vinícius falou, né? Você transmite mais credibilidade para seu paciente, tanto que seja consulta particular, consulta lá na residência, ou mesmo no dia da prova, né? Para avaliador, você mostra que você tem um português mais fluido, gera um pouco mais de credibilidade. Até mesmo num plantão, ou até mesmo num posto de saúde, porque hoje em dia a medicina é medicina que você também tem que se proteger. Então, se você não transmite credibilidade, o paciente está duvidando da sua capacidade. E não é que você não é capaz como médico, mas às vezes você está falando português e não está compreendendo, ele fala, putz, esse médico não sabe muito bem. Se ele não sabe falar português... Dá uma impressão de falta de preparação. Exatamente. Acaba esbarrando na medicina, né? Apesar do que a gente sabe que não é tanto assim, mas é a impressão que passa, né? Respinga, não tem como não respingar, entendeu? E o paciente, já aconteceu, inclusive, praticamente uma situação assim, de eu ver uma situação familiar, né? Um médico estrangeiro tentando se comunicar com o paciente no hospital, e ele não conseguia se comunicar direito, e o paciente olhar meio assim e pedir ajuda para outra pessoa. Pedir uma ajuda para um outro profissional brasileiro para ter certificação de que aquilo que o médico falou era daquele jeito, né? Então, acho que isso é uma coisa fundamental que afeta, né, a profissão de uma maneira profunda. Não, com certeza. Então, isso daí é o que a gente falou. Independente, né, de ser obrigatório o CELPE-BRAS ou não, a gente acredita muito que vai facilitar durante o processo de revalidação você ter um mínimo de um português ali. Não é obrigatório. A gente tem vários alunos que foram aprovados que nem têm uma capacidade tão grande, muitas vezes até por conta dos recursos, mas vai ser um obstáculo a menos, a pessoa vai conseguir desenvolver mais tranquilo, e mesmo no pós, né? Então, tanto para atendimento, quanto para você fazer uma residência, qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter um português ali, mínimo ali, e quanto mais fluente, melhor, né? Com certeza. E você aproveita mais as oportunidades, né? O curso preparatório para o Revalida, por exemplo, eu acho que você tem melhores condições de conseguir interpretar e entender aquilo que está sendo passado para você. O português é uma língua difícil, a gente já falou, né, Adriana? Mas qual que é a melhor forma, assim, de você absorver? Você acha que é na prática falada? Ou você acha que é mais escrevendo, mais lendo? Onde que você acha que a pessoa Eu acho que as duas coisas. As duas coisas. Eu conheço muita gente que na prática fala maravilhosamente bem e não consegue escrever uma linha. Então, se você é um profissional formado, você escreve um parágrafo mal escrito, tudo errado, porque o português tem essas pegadinhas, né? Você não sabe se é com S, se você cedilha, não sei o quê. Então, fica feio, né? Fica feio, culturalmente afeta. Então, eu acho que a gente sempre tem que... temos várias habilidades, né? Então, a gente precisa se preparar de formas diferenciadas. Eu acho que tanto a gente precisa da prática, obviamente, para a gente soltar a língua, para perder a timidez, para aprender uma gíria, uma expressão, alguma coisa desse gênero, que às vezes, num estudo mais técnico, você não consegue aprender. E a técnica, que é o que vai te dar a segurança, né? Que você vai saber que você está usando aquela expressão de uma forma profunda, você está conseguindo falar. Eu acho que principalmente é isso. Você ter a consciência de que você está conseguindo falar aquilo da maneira como você quer dizer. Você está passando a mensagem que você quer passar. Você só consegue ter essa segurança quando você tem uma base técnica importante, né? Então, acho que a soma desses dois fatores, ela acaba sendo o mais satisfatório. Bacana. Eu acho que eu me encaixo muito o que a Adriana falou. Para mim, conseguir falar, eu falo muito melhor do que eu escrevo, né? Sempre a escritura
foi uma dificuldade para mim, até hoje, né? Inclusive, já Escrita. tô pensando fazer aqui um curso com a Adriana para melhorar a escrita. Porque é difícil, né? Realmente difícil. ali, acentuação, pontuação, a ortografia, né? Tudo é chatinho, né? Mas faz parte. É uma parte chata, mas necessária. Bem necessária, porque você é um médico Sim. formado. Já É um um nível. nível intelectual mais exigente, né? É um ambiente que é exigido isso, né? Então, O português é tão difícil que até muitos brasileiros escrevem errado, com né? certeza. Entendeu? Isso mostra a complexidade, né? Porque às Aham. vezes a pessoa consegue se comunicar bem, falar bem, mas escreve errado. Não sabe pontuar, não sabe acentuar, ou não sabe realmente a grafia ali correta. E é tão interessante isso que quando você consegue desenvolver uma metodologia, que é quase uma mentoria, né? Onde se inicia abordando os temas mais básicos da gramática, etc. E depois vai introduzindo alguma coisa, uma redação, introduzindo uma conversação, pedindo para que a pessoa participe como se tivesse acontecendo situações reais. Isso vai evolutivamente criando, assim, desenvolvendo a capacidade daquela pessoa de aprender o idioma de uma forma tão surpreendente que tem pessoas que terminam o curso e falam melhor ou escrevem melhor do que muito brasileiro. Pela dedicação, Sim. pelo empenho, sabe? E isso é muito, muito legal da gente ver as pessoas que de fato levam a sério. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que se vem um estrangeiro que aprendeu o português, que vem, presta o revalida e vem trabalhar no Brasil, ele tem condição de se destacar no meio dos outros grandes profissionais. Se ele tiver essa capacidade de se comunicar assim, de uma forma mais densa e mais equilibrada, né? E mais de acordo com o que o ambiente dele necessita, entendeu? Não, bacana demais. Mais alguma pergunta, Juan? Eu acho que não. Acho que com isso a gente pode fazer as pontuação, as Considerações finais, né? Já começar a travar aqui o português. Ele olha para o professor e já dá aquela travada, né? Dá sempre. Então, considerações finais, na verdade, eu acho que mesmo sendo o português, estudar o português não é obrigatório para dar entrada no CRM, dar entrada na prova do Revalida, eu acho que vai te transmitir mais segurança tanto para a prova discursiva, tanto para a prova prática. Então, é mais ou menos o passo a passo que eu fiz. Então, faz um curso de português, faz a prova do Revalida. Então, basicamente seria fecha com o CCB, fecha com o Mundo Revalida. Considerações finais, Adriana. Eu tenho um pensamento comigo que eu falo assim, tudo que você fizer, procure fazer da melhor maneira que você puder. Então, faça o que você precisa fazer da melhor maneira que você puder. Busque a melhor preparação que você puder, para que você esteja seguro e tranquilo de que você fez o necessário para ter uma carreira de sucesso. E, Adriana, para quem não conhece vocês, por onde que eles podem te seguir? Tem página no Instagram? A gente tem página no Instagram, no CCB, Conecta com o Brasil, só buscar lá. Nessa página está vinculada a nossa página web também. Tem conteúdo gratuito? Tem conteúdo gratuito. Várias vezes fazemos lives também, já fizemos uma live com o Juan também. O CCB é uma escola, como eu disse, especializada em português para hispanos, né? E também falamos sobre a cultura do Brasil de maneira geral e formamos um grupo de amigos, né? Eu acho que isso é bacana. Tem muita gente que já estudou com a gente ou nem estudou com a gente, mas se comunica com a escola, né? Compartilha o nosso conteúdo. Eu acho que isso é bacana, né? A gente promover essa interação entre as pessoas. O Conecta com o Brasil quer dizer isso, conectando pessoas, conectando culturas, conectando interesses. Eu acho que isso que vale na vida da gente, isso que vale. Não, bacana, bacana. Adriana, muito obrigado Obrigada novamente a você, pela presença. viu? Acho que é um tema extremamente relevante. Acho que para quem não é brasileiro e está precisando, tem que ficar atento aí sobre as informações, como se preparar melhor e com certeza é um ponto-chave ali na preparação e durante a revalidação. Então, obrigado novamente ali pela presença. Obrigada a vocês, muito sucesso. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar. E nunca se esqueça, você pode revalidar.